Quando o alcoolista não percebe que ele precisa parar de beber, quando ele não percebe que precisa parar de beber, a ajuda que você precisa dar, o caminho que vai te levar à sobriedade de quem você ama, começa por levar ele na direção de despertar nele o desejo dele em parar de beber. Parece a mesma coisa, mas não é. Você ajudar a pessoa que você ama a parar de beber é diferente do que eu estou falando aqui. Ajudar a parar de beber seria, poxa, eu não vou comprar bebida e não vou entregar para ele. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nesse momento é você ajudar a pessoa a perceber, você despertar o desejo nela, primeiro, e em parar de beber. Porque, olha, certamente os prejuízos já estão aí. Tanto que você percebe eles. Se não houvessem prejuízos, você não estaria pensando que a pessoa que você ama precisa parar de beber. Né? Você percebe essa necessidade de mudança. Mas ele ainda não percebe porque, de alguma forma, existe um equilíbrio. E eu vou te explicar sobre esse equilíbrio, que ele acontece, independente de você saber dele ou não, independente de você gostar disso ou não, eu vou te falar desse equilíbrio. Só que é o seguinte, antes um pouco de falar sobre esse equilíbrio, eu preciso te explicar que o cérebro de uma pessoa que tem um problema com álcool, ele não está funcionando normalmente, na sua integridade. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que algumas áreas do cérebro são reduzidas em função por conta do consumo do álcool. O álcool é uma substância que afeta o cérebro de uma maneira que modifica o funcionamento dele. Por exemplo, durante a intoxicação, que muda o comportamento da pessoa, muda alguma coisa do jeito dela, né? Então significa o quê? Que o álcool mexeu alguma coisa com o cérebro dessa pessoa, né? O álcool é uma substância psicotrópica, porque ele afeta o nosso cérebro. Só que é o seguinte, o que acontece? O alcoolista, ele começa, ou a pessoa que para desenvolver um problema com o álcool e não perceber que precisa mudar, é porque o álcool age primeiro no centro do prazer. Tá? Você não precisa se apegar aos nomes, mas eu vou citar esses nomes porque de repente você possa ter mais curiosidade, mas o que eu quero que você entenda é o conceito por trás disso. Primeiro, o álcool afeta o centro de prazer do cérebro, principalmente duas regiões muito importantes, que é a área tegmentar ventral e o núcleo accumbens, que atravessa, olha, o álcool primeiro passa, ele ativa um receptor opioide, né, de beta-endorfina, do tipo Mi, na área tegmentar ventral, que faz parte do sistema de prazer do cérebro. E ele ativa o núcleo accumbens, que é uma área responsável por perceber algo como positivo. Isso leva o cérebro a entender como uma relação positiva entre beber, e às vezes a pessoa vai, em geral, a pessoa vai associar alguma coisa que está acontecendo naquele momento em que ela bebeu, seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa, ao álcool. Né? Se for uma coisa positiva, o álcool ajuda então a ela se sentir melhor, nem que seja ilusório, porque a gente tem uma diferença entre, né, no cérebro, do jeito que o cérebro funciona, existe uma diferença muito grande entre querer e gostar. Né? O alcoolista ele gosta de beber? Não interessa. Mesmo que ele não gostasse de beber, poderia ainda acontecer o alcoolismo, por conta desses mecanismos. Vou te dar um exemplo. Antigamente não existia diferença. Mas o que as pessoas... Como uma coisa é reforçada? Por que, por exemplo, uma substância é reforçada? Por que uma pessoa continua utilizando uma substância? Achavam que era por causa do prazer. Então, os cientistas pegaram alguns ratos no laboratório e eliminaram do cérebro desses ratos uma área que era esperada para você se relacionar ao prazer. Né? E o que aconteceu? Os ratos ainda salivavam quando eram expostos ao alimento. Eles ainda demonstravam sinais de apreciação daquele alimento. Só que se o alimento estivesse 1 centímetro para o lado, o rato não pegaria esse alimento. O que tem a ver esse estudo, Vitor? Eu vou te explicar. Isso significa, então, que o rato, mesmo tendo ele se entregasse o alimento na boca do rato, ele comeria. Quer dizer o quê? Ele tem prazer.
E ele expressa prazer, tem sinais, né? Ele saliva, ele tem vários sinais que indicam prazer. Só que ele não tinha motivação para buscar aquele alimento 1 centímetro do lado dele. Então, querer e gostar são coisas diferentes e agem em regiões diferentes do cérebro. O que tem a ver isso? Né? Como ponto aqui é a pessoa que você vai perceber que precisa parar de beber. O que acontece? Primeiro, ela vai ter esse dilema, né? Perceba, por mais que as coisas que no mundo real estão acontecendo de uma forma negativa, está tendo prejuízos, esse sistema de recompensa cerebral ele está sendo estimulado pelo álcool e isso nem é o grande problema. O grande problema é que isso leva o cérebro a aprender e associar o álcool a coisas da vida. E o que vai acontecer? Quando o alcoolista for exposto a uma situação, por exemplo, estressante ou ligada a momentos em que ele bebia, e ele está ainda na ativa, vamos dizer assim, bebendo, se colocasse o alcoolista e uma outra pessoa que não tem problema com álcool, nesse momento, para ser exposto a alguma figura ou indicativo, por exemplo, uma lata de cerveja, e a gente colocasse um exame de imagem para examinar o cérebro dessa pessoa, a gente perceberia várias áreas altamente ativadas numa pessoa que tem problema com álcool. E numa pessoa que não tem problema com álcool, a gente mal veria alguma diferença. Porque o álcool ele passa a ser, então, através de um aprendizado cerebral, de uma memória que se forma, não declarativa, em que ele passa a ter o querer beber. Querer beber. E por que essa pessoa tem prejuízo? Beleza, Vitor, entendi, ele tem esse dilema, essa pessoa não é igual, o funcionamento do cérebro dela não é igual aos outros, não é simplesmente, então, eu falar para ele parar de beber, né? Não é simplesmente falar, falei para ele parar de beber, não parou. É porque tem todo um esquema, tem todo um mecanismo que não é igual a uma pessoa que não tem problema com álcool. E aí existe uma cereja no bolo dessa droga, dessa doença, que ela afeta uma outra área do cérebro. E, em geral, quando o sistema de recompensa cerebral está muito ativado, desativa um pouco o penso, o racional, que é o córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa. Tá? O sistema de recompensa cerebral do prazer é um pouco mais para baixo, né? E um pouco mais para cima está a área racional. E olha só, essa área mais racional tem algumas divisões. Eu vou falar para duas áreas para você que o álcool afeta e diminui de intensidade. Tá? Tem vários artigos que mostram que quando uma pessoa está, por exemplo, em estágio de negação, né? Uma pessoa que não percebe que precisa parar de beber, a gente poderia, em outras palavras, dizer que ela está, isso é discutível, mas tecnicamente é apontado dessa forma, que essa pessoa estaria em negação. Quer dizer o quê? Negação é um mecanismo de defesa pelo qual uma pessoa diminui ou reduz ou ela filtra aspectos desagradáveis da realidade para que ela possa, de certa forma, absorver. Em condições normais, é para ela absorver. Por exemplo, você passa por uma situação muito ruim, a perda súbita de um familiar seu. Súbita, você não tinha a mínima ideia. Às vezes você para e pensa, não, isso não é verdade. Isso não aconteceu. Isso não está acontecendo. Não pode ser verdade. Você não vivencia aquilo de cara algumas vezes. Isso é um mecanismo mais saudável de negação. E aos poucos você vai, como se fosse uma luz que vem muito forte nos olhos e a gente está no escuro. A gente vai aos poucos, então, coloca a mão nos olhos e aos poucos você vai se acomodando à luz. E aí você consegue enxergar. Esse seria um mecanismo natural, um mecanismo saudável de negação. No alcoolismo não acontece isso de uma forma natural e saudável. Por quê? Perceba, se fosse natural e saudável, a negação existiria da mesma forma. Porque a pessoa que você ama, que tem um problema com álcool, ela não enxerga o álcool igual a você. Ela pensa muito em álcool. Ela gira muitas coisas da vida dela ao respeito de álcool. O álcool tem uma proporção muito diferente na vida dessa pessoa do que na sua, por exemplo. Então ela perceber e ela se dá conta de que realmente entrar em contato com a necessidade de parar de beber é uma notícia dolorosa, não é uma notícia fácil. Então, em meio normal já não seria tão fácil. Agora, quando a gente leva em consideração o efeito que o álcool causa em duas áreas do cérebro, que são principalmente o córtex cingulado anterior e a ínsula,
Essas duas áreas que estão aqui, mais ou menos aqui no cérebro, elas fazem uma conexão uma com a outra. E o que serve isso? E essas áreas, elas são responsáveis por você tomar boas decisões baseado na sua avaliação da sua situação atual. É tipo assim, você se dá conta de que a sua vida está indo para um lugar que você não quer que ela vá. Né? E aí esse é o córtex cingulado anterior. Principalmente ele faz isso. Ele faz você se dar conta. Ó, peraí, eu quero ir para o norte, eu estou indo para o sul. Peraí, não, isso não está certo. Deixa eu voltar, não é o caminho que eu quero ir. É o córtex cingulado anterior que faz essa avaliação do que você está fazendo e o seu objetivo de vida. É o seu objetivo naquele momento. É o seu planejamento do que você está fazendo, do seu comportamento. Então essa área é reduzida e ainda mais junto com a ínsula. A ínsula é uma área do cérebro que ela é responsável por processamento emocional valorativo. Quer dizer o quê? É como você assim, você olha para uma, sei lá, olha, por exemplo, você olha na sua geladeira e tem lá uma comida velha, estragada. Você deixou lá uma marmita, deixou uma semana lá, você se atrapalhou, deixou lá a marmita e você abre a marmita, tá feio, tá mal cheiroso. Quando você faz isso, você abre aquilo, você pensa, poxa, você já fecha e já vem uma sensação automática de nojo. E aí você joga fora aquela comida. Isso é o funcionamento do córtex cingulado anterior e da ínsula. A ínsula, ela é responsável pelo sentimento de nojo naquele momento. Você se deparar e ter uma percepção emocional daquela coisa. Então percebe, é como se fosse uma percepção racional e outra mais emocional. Né? O córtex cingulado anterior um pouco mais racional e a ínsula é a sensação de que está errado. Né? Tipo, comida podre. Ou, poxa, eu estou estragando a minha família. Olha, não, isso não faz bem para a minha saúde. E aí você olha para a pessoa, ela pode parecer estar indiferente. Ela parece estar distante daquilo. E você olha e talvez até se ofenda com isso. Porque você vê isso de fora, você percebe, você sente isso, e isso te frustra. E essa pessoa não tá. Daí, agora você está começando a entender o porquê que ela não tem a mesma percepção que você em relação a tudo que está acontecendo, tudo que vem acontecendo em relação a esse problema com álcool. Porque além de ela ter tido esse aprendizado emocional, o cérebro dela está reduzido em intensidade de função nessas duas áreas que são fundamentais para a gente tomar boas decisões na vida. E aí chega alguém e olha para sua cara e fala, não, mas tem que deixar ele viver o próprio destino dele. E olha, claro, você não é obrigado a fazer nada, mas na medida em que você começa a entender que, beleza, não, isso que está acontecendo não é normal, e olha, isso que está acontecendo tem uma explicação, e beleza, olha, e essa explicação não é que essa pessoa não se importa com você. Não é que essa pessoa ela só quer saber de beber e o resto da vida vai só o álcool agradar ela. Não significa que ela não tem valores de vida que tinha antes, né? E enquanto ela está afetada pela doença, vamos dizer assim, bebendo ativamente, ela vai expressar um comportamento em geral, por conta dessas próprias alterações que o álcool causa no cérebro, de ele ter dificuldade de perceber a necessidade de parar de beber.